Dada a explicação, quem são os Ars Goetia em Helluva Boss? Será que eles existiram na vida real? Eu sou Gá e eu explico. Helluva Boss nos introduziu os Ars Goetia através do Stolas lá no episódio piloto. Contudo, não sabemos quase nada sobre eles, mas sabemos algo, que eles têm uma hierarquia interna e são como a monarquia do inferno. Contudo, como eles se comportam? Como é formado esta hierarquia? O que eles são na verdade? Os Ars Goetia em Helluva Boss são claramente uma espécie. Não é um título que qualquer um pode receber. Você nasce um Ars Goetia ou você nasce um Hellborn ou um Hellhound. Contudo, de onde surgiu essa ideia de Ars Goetia? Eles existem na vida real? Bom, sim, o termo Ars Goetia não é algo original de VisiPop, e sim existia muito tempo atrás, sendo um termo de 1500 para trás ainda, que teve seus primeiros indícios de origem no primeiro século e no segundo século. É realmente algo bem antigo. Contudo, na era moderna, no momento atual, os Ars Goetia se tornaram bem conhecidos pelo livro conhecido como A Chave Menor do Rei Salomão, um grimório que teoricamente reúne os 72 demônios que o Rei Salomão aprisionou em um jarro de barro. Mas eu vou falar um segredinho pra você, não foi o Rei Salomão que escreveu este livro, e sim é um livro atribuído ao nome dele. Alguém reuniu informações de diversos outros livros ou manuscritos e só botou o nome do Rei Salomão ali para gerar uma autoridade, né? Contudo, o VisiPop olhou para esses seres e adaptou para o seu universo próprio, criando personagens de autoria própria, só que com leves semelhanças aos originais deste livro. Não sabemos se os 72 demônios irão aparecer em Helluva Boss, porém temos indícios de alguns bem específicos. Tem alguns Ars Goetias que nem existem neste livro. Um spoiler, a Estela é uma, Octávia é outra. Eles não estão presentes neste livro, A Chave Menor do Rei Salomão. Porém, existem alguns que estão presentes neste livro e também estão no universo de VisiPop e que você não reparou. Então fica até o final que eu vou te contar. Em Helluva Boss temos vários detalhes que nos dão conta que os Ars Goetias possuem uma hierarquia interna separada da hierarquia do inferno. Que como funciona a hierarquia do inferno? É na base do poder. O mais forte fica no topo enquanto os mais fracos obedecem. Porém, não temos tantos detalhes sobre a hierarquia dos Ars Goetias em Helluva Boss. Contudo, podemos tirar alguns detalhes do livro A Chave Menor do Rei Salomão, onde foi uma inspiração para VisiPop. E neste livro, os próprios Ars Goetias são apresentados numa espécie de hierarquia que é composta por reis, duques, príncipes, marqueses, condes, cavaleiros e presidentes. Nesta hierarquia, quem está no topo comanda quem está embaixo. Os reis comandam os duques, que comandam os príncipes. Assim vai indo. Mas Gá, como temos certeza que essa hierarquia vai estar em Helluva Boss? Certeza não temos, porém temos indícios. Um grande indício é o próprio Stolas, que é apresentado como um príncipe. Stolas, no nosso mundo real, no livro A Chave Menor do Rei Salomão, é apresentado e descrito como uma coruja de pernas longas com coroa, responsável pela astronomia e estudo de plantas e pedras preciosas. Essa descrição descreve bem o próprio Stolas de Helluva Boss. Afinal, seguindo por esse parâmetro, vimos que VisiPop seguiu por este caminho mesmo de manter bem fiel o Stolas da vida real para o Stolas do seu universo. Logo em seguida temos Paimon, que foi introduzido no episódio 1 da segunda temporada de Helluva Boss. Paimon, no mundo real, no nosso mundo, é descrito como um dos anjos que seguiu Lúcifer e foi persuadido por ele. Antes de ser chamado de Paimon, ele tinha o nome de Umbriel, porém ao cair ao inferno, ele mudou o nome para Paimon, o ser responsável por ensinar artes, ciências e revelar coisas secretas e trazer à tona todos os mistérios da terra, água, ar e mente, sendo descrito como um homem em cima de um dromedário. Porém, em Helluva Boss, Paimon aparenta ter uma forma mais de coruja, semelhante a de Stolas. Contudo, aquela provavelmente não é sua forma verdadeira. Afinal, no primeiro episódio da segunda temporada de Helluva Boss, Circus, vimos que Paimon molda sua forma para uma figura mais semelhante a de Stolas. Fora que neste mesmo episódio, Paimon cita que provavelmente
ele tem mais filhos? Afinal, ele esquece o nome do Stolas e pergunta pro seu mordomo qual o nome desse daqui, nos dando a entender que provavelmente os outros 72 demônios existem no universo de Helluva Boss. Contudo, isso não significa que eles serão adaptados ou serão explorados na obra. Agora, em quesito a sua aparência, Paimon de Helluva Boss não tem nada a ver com o Paimon do mundo real. Paimon de Helluva Boss pode ter essa forma humana? Pode. Por que, Gá? Paimon em Helluva Boss pode moldar sua forma para qualquer uma, então possivelmente ele deve ter essa aparência humana, mas duvido muito que seja mostrada. Logo em seguida temos Stella e Octavia. Contudo, essas duas são um caso bem separado e bem diferente. Afinal, elas são criações originais de Visipop, não foram inspiradas no livro, ou até onde eu sei, tiradas de outro lugar, e sim sendo Ars Goetias originais da obra Helluva Boss, que nos deixando sem nenhum detalhes ou uma possível fonte sobre elas. Porém, Andrelfos, o irmão de Stella, já é outra história. Ele sim existe no nosso mundo real, onde ele é descrito como um pavão, um marquês que ensina astúcia em astronomia. E quando está na sua forma humana, ele ensina geometria de uma maneira perfeita. Essas características possivelmente estão bem presentes no Andrelfos de Helluva Boss. Afinal, ele é um pavão, porém não vimos se ele tem ligação com astronomia ou pelo menos geometria. Agora temos um novo Ars Goetia introduzido no recente trailer da segunda parte da segunda temporada de Helluva Boss, Vassago. Vassago no mundo real, no nosso mundo, é descrito como um ser de natureza bondosa, responsável por ver eventos que aconteceram no passado e ver eventos que irão acontecer no futuro, sendo também aquele que acha coisas que estão perdidas. Sua descrição aqui no mundo real é vaga, praticamente nula, porém alguns descrevem ele como um homem montado num crocodilo ou como uma espécie de dragão vermelho. Bom, a parte do vermelho é o que está presente em Helluva Boss, isso seguimos. Porém veremos se ele tem esse dom de ver o futuro e o passado e achar o que está perdido. E tem a grande possibilidade de Vassago ser adaptado como o irmão de Stolas. Afinal, no mundo real, Vassago é um príncipe igual Stolas. Agora vamos para Hazbin Hotel. Por que, Gá? Porque em Hazbin Hotel existem alguns Ars Goetias que você não viu. No episódio Pai Presente e Pai Ausente, onde Charlie liga para Lucifer, seu pai, vimos brevemente a lista de contatos dela. E nesta lista de contatos vimos dois nomes possíveis Ars Goetia, Barbatos e Amon. Esses dois seres estão presentes no livro A Chave Menor do Rei Salomão. Contudo, em Hazbin Hotel não temos mais nenhum detalhe sobre eles, apenas os nomes que apareceram neste episódio. Não sabemos se eles serão utilizados ou foram só um easter egg entre aspas. Barbatos no nosso mundo real é descrito como aquele que dá a habilidade de falar a língua dos animais e a entender, responsável por descobrir tesouros que foram ocultados por magias, pode dar o conhecimento de eventos passados e eventos futuros, e é aquele que resolve disputas entre amigos e aqueles que detêm poder. Já Amon é bem semelhante a Barbatos, afinal ele revela coisas do passado e do futuro e gera amor para reconciliar conflitos. Agora, com o possível retorno de Lilith ao inferno na segunda temporada de Hazbin Hotel, talvez haja um conflito entre a família Morningstar. Então esses Ars Goetia podem auxiliar a resolver este conflito. Agora eu vou revelar para você um Ars Goetia que você viu, porém você não faz a menor ideia que ele é um Ars Goetia. E bem possível que é um dos seus personagens favoritos de Helluva Boss. Asmodeus, o pecado da luxúria. Exatamente, Asmodeus do nosso mundo, ele é um Ars Goetia. Ele é um rei. E em Helluva Boss ele também pode ser um. Por quê, Gá? Vimos que ele possui uma runa goética que nem o Stolas. Fora que o Stolas trata o Asmodeus de uma maneira bem respeitosa, o chamando de senhor e ficando surpreso quando Asmodeus é citado no clube do Ozzy. Fora que ambos aparentam se conhecer há bastante tempo, mas infelizmente não temos uma confirmação que ele realmente é um Ars Goetia. O que você acha? Recapitulando, Visipop se inspirou no livro A Chave Menor do Rei Salomão para criar seus Ars Goetias no universo de Helluva Boss, que são Paimon, que é um rei, Asmodeus, que é um rei, Barbatos, que é um duque, Stolas e Vassago, que são príncipes, Amon e Andrelfos, que são marqueses, e Stella e Octavia,
Octávia, que provavelmente são marquesas também. Ou Octávia pode até ser princesa, não sabemos. Agora eu quero saber de você, qual será o papel de Vassago nessa segunda parte da segunda temporada de Helluva Boss? E claro, já que você já vai comentar, se inscreve para não perder nenhuma novidade ou curiosidade nova sobre Helluva Boss e Hazbin Hotel. Porém, você já se perguntou o que pode acontecer com o Stolas nessa segunda parte? Bom, eu vou deixar um vídeo aqui do lado onde eu explico melhor para você.